Prepare-se, torcedor alvinegro, porque hoje vamos falar de um tema que está incendiando os bastidores do futebol brasileiro e pode até mudar o rumo de um jogo histórico do Botafogo. Mas antes de revelar todos os detalhes, eu preciso fazer um pedido muito importante. Se inscreva agora no canal, ative as notificações e deixe o sininho marcado. Só assim você vai ficar por dentro de cada notícia bombástica sobre o nosso glorioso, cada polêmica que explode nos bastidores e cada reviravolta que pode impactar diretamente o futuro do clube. Não perca nada, porque o que vamos trazer aqui é simplesmente explosivo. O suspense que envolve o jogo. Imagine a seguinte cena: Nilton Santos lotado, Botafogo em campo, a emoção correndo solta. Um jogo de 6 gols, reviravoltas, momentos de explosão e tensão. Botafogo 3, Mirassol 3. Um placar que, por si só, já traz drama suficiente. Mas e se eu te contar que, por trás desse empate eletrizante, existe uma polêmica que pode até mesmo levantar a hipótese de anulação da partida? É isso mesmo. Estamos diante de um possível erro de direito, algo raro, mas que quando acontece pode causar um terremoto no futebol. E aqui começa o mistério. Um pênalti que não foi marcado, um jogador em posição de impedimento, a regra que gera dúvidas até entre os especialistas e um comentarista que não teve medo de levantar a voz e questionar a própria base do regulamento. O lance que parou o Brasil. Tudo aconteceu no momento em que o jogador do Mirassol, impedido, recebe um contato do lateral cuiabano, do Botafogo. O defensor, ao perceber que não chegaria primeiro na bola, acaba cometendo a falta. A arbitragem não marcou nada. O jogo seguiu. Mas logo após o apito final, a explosão veio. Comentaristas, jornalistas e torcedores foram às redes sociais, transformando o caso em trending topic. Afinal, foi falta? Foi pênalti? Ou a posição irregular inválida qualquer possibilidade de infração? Carlos Eduardo Éboli, comentarista de renome, foi categórico. Pênalti, pela regra. Mas a regra não faz sentido. Essa declaração caiu como uma bomba. Ao mesmo tempo em que ele reconhece que a penalidade deveria ser marcada, ele questiona a lógica da própria regra. E mais, sugeriu que, por se tratar de um erro objetivo de aplicação, poderia configurar um erro de direito. O que é um erro de direito? Aqui, torcedor, precisamos ser didáticos. No futebol, existem erros de interpretação e erros de direito. O primeiro é quando o árbitro interpreta de um jeito diferente do que você ou eu poderíamos interpretar. Isso faz parte do jogo e não tem volta. Mas o erro de direito é mais profundo. Ele acontece quando a regra não é aplicada corretamente, quando a decisão vai contra o que está escrito, sem margem para interpretação. E é nesse ponto que a coisa fica perigosa. Se confirmado, pode haver pedido de anulação do jogo. Éboli foi ainda mais incisivo. Se a regra diz uma coisa e o árbitro faz outra, não cabe interpretação. Isso é erro de direito. Imagine o impacto. Um jogo inteiro sendo colocado em xeque por um lance específico. E não estamos falando de qualquer jogo. Estamos falando do Botafogo, que luta ponto a ponto, e que não pode se dar ao luxo de perder espaço por decisões polêmicas. A reação da torcida. Assim que a declaração foi ao ar, a torcida do Glorioso se dividiu. Muitos defenderam que o lance nunca deveria ser pênalti, já que o jogador do Mirassol estava impedido. Outros se revoltaram, dizendo que a arbitragem falhou e que o Botafogo poderia ter sido prejudicado em uma possível anulação futura. Nas redes sociais, a confusão foi geral. Hashtags começaram a pipocar. Torcedores pedindo explicações. Outros clamando por medidas mais duras contra a arbitragem brasileira, que mais uma vez se vê no centro das atenções. O clima no Nilton Santos foi de indignação. Não pelo placar apenas, mas pela sensação de insegurança em relação às regras. Afinal, de que adianta ter tecnologia, VAR e especialistas, se a própria aplicação das normas parece estar em disputa? Os bastidores da arbitragem. E aqui entra outro ponto delicado. O árbitro da partida foi Bruno Pereira Vasconcelos, BA, com Emerson Almeida Ferreira, MG, no VAR. Ou seja, havia toda uma estrutura para analisar o lance com calma. Mesmo assim, a decisão foi de não marcar nada. Isso reforça a teoria de que não foi apenas uma interpretação equivocada, mas sim uma falha na aplicação da regra. E isso, como já explicamos, abre margem para uma contestação ainda mais séria. Não é de hoje que a arbitragem no Brasil vive sob fogo cruzado. A cada rodada, novos lances geram debates intermináveis.
Mas a possibilidade de erro de direito é algo que acende um alerta vermelho na CBF, nos clubes e até na FIFA. Há importância desta discussão para o futuro. Estamos diante de uma situação que pode mudar não apenas um resultado, mas o próprio entendimento do que é justo no futebol. Se a regra realmente foi violada, o que fazer? Anular o jogo? Repeti-lo? E como garantir que episódios assim não se repitam? São perguntas que ecoam não apenas no Botafogo, mas em todo o futebol brasileiro. Éboli, ao levantar esse ponto, trouxe luz para um tema incômodo. Afinal, se um clube decidir judicializar o caso, poderemos ter semanas de debates, idas e vindas nos tribunais e uma nova onda de desconfiança em torno da arbitragem. O Botafogo no olho do furacão. Para o Glorioso, essa polêmica chega em um momento crucial. O time busca estabilidade, precisa de confiança e pontos para continuar brigando na parte de cima da tabela. Mas com a imprensa e a torcida discutindo intensamente esse possível erro, o foco pode se perder. É mais um ingrediente para a tempestade que insiste em pairar sobre o General Severiano. E é nesse contexto que o torcedor precisa estar mais atento do que nunca. Porque o que está em jogo não é apenas um pênalti. É a credibilidade do campeonato, é a confiança no trabalho de arbitragem, e principalmente, é o futuro do Botafogo na competição. Conclusão. Torcedor, o que aconteceu no empate contra o Mirassol não pode ser tratado como um lance qualquer. Estamos falando de algo que pode ser classificado como erro de direito, capaz até de levar à anulação do jogo. Uma possibilidade rara, mas que já acende a luz da polêmica. E é nesse momento que precisamos da sua participação. Deixe nos comentários a sua opinião. Você acha que houve pênalti? Acha que a regra foi mal aplicada? E mais, acredita que o Botafogo pode ser prejudicado ou até beneficiado em caso de anulação da partida? Queremos saber o que você pensa. E não se esqueça, inscreva-se agora no canal, ative as notificações e marque o sininho. Só assim você vai continuar recebendo cada notícia bombástica, cada polêmica que estoura e cada bastidor exclusivo sobre o nosso Botafogo. O jogo não terminou em 3-3. O verdadeiro resultado ainda pode estar em aberto, e você vai acompanhar tudo aqui com a gente.